Muito bem, estamos aqui para mais uma dissecção metálica e hoje temos uma banda brasileira. Você chutaria? Você arriscaria? Esse é o primeiro álbum da banda. Eles vêm num metal assim pesado, com influências modernas, né? E tem um nome bem interessante, né? Assim como o título do álbum tem um joguinho de palavras. De quem nós estamos falando? Dole uma, dole duas, dole três. Estamos falando da pesada pra caramba, Heaviest, né? O Heaviest aparece em 2015 com seu álbum que você pode interpretar de duas maneiras diferentes, o Now, Here ou Nowhere, né? Tem uma dúvida aí, né? Olha aí, se você conhece a banda, pergunta aí pra eles, né? Se é Nowhere ou se é Now, Here, né? De qualquer maneira, né? Tem aí a capa do álbum, daquelas bem abstratas, né? Tipo um Salvador Dali aí, né? Uma coisa meio maluca aí na capa. E é uma coisa constante. Ultimamente várias séries têm usado isso, né? Lembro desde o Piratas do Caribe, na série do Cavaleiro da Lua aí, né? O Mar de Areia, Mar de Deserto. Mas enfim, né? Estamos aí então com este álbum, né, de estreia da banda de 2015. E como é a formação do Heaviest, né? Então a gente tem aí algumas pessoas já meio conhecidas no meio, né? Principalmente o vocalista, o Mário Pastore, né? Que tocou lá atrás no Powerful, Delft, Tail Gunners também, Sacred Sinner, e na sua própria banda, o Pastore, né? No West Storm também, saudoso West Storm, Biotronic Genesis, né? Um álbum que ele destruiu tudo. Então ele participa aqui junto com o Renato Dias e o Guto Mantesso, né? Que são aí os formadores do Heaviest, né? E temos aí na bateria Felipe Perini e o Márcio H, né? Que também chegou a tocar no Pastore. E são 10 faixas, então, né, daquilo que a gente pode chamar de um metal atual. Não vou chamar de metal moderno, né, mas é um metal que eu chamo de atual. Um metal, né, de 2010 para frente, né, das duas décadas aí mais recentes, desse novo século, né. Então aqui está a contracapa, né, bem bonitinha também, né, bem legal, é um trabalho de arte bem interessante. Aqui a foto do grupo, né? E vamos começar então a destrinchar, dissecar aqui faixa a faixa, né? Segundo a minha opinião, é claro, tá? Então, de cara, a primeira faixa, Buried Alive, eu pensei que fosse um Megadeth, assim, começou, quebrando tudo ali, né? Me lembrou muito, assim, as guitarras, né? O som que o Megadeth usa, claro que a vocalização nada a ver, uma produção legal, instrumental muito pesado, né? E o Pastore, o Mário Pastore, não fazendo os vocais de Mário Pastore, né? Ele um pouco mais agressivo, eu diria que é uma versão heavy metal do Pantera, assim, né? Então esse metal atual aí, né, dos anos mais, vamos dizer assim, de 2010 para frente, né? Que é um som que, sinceramente, pela afinação, pelos timbres, eu pessoalmente não curto muito, assim, falar assim, nossa, sou fã demais, mas entendo que é muito bem feito, né? A segunda faixa eu já achei melhor, é uma faixa mais cadenciada, tem sim esses toques atuais, né? Aquelas palhetadas clássicas, né? Que são aquele taran, 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 né? Então achei Decisions uma faixa boa, né? Como a faixa título, né? Eu gostei pra caramba dessa parte mais atual e da bateria principalmente, né? Mas definitivamente, putz, os vocais podiam ser um pouco menos agressivos. Eu sei porque eles ficaram tão assim, né? Menos melódicos, vamos dizer assim. Claro, a banda deve ter decidido por isso, óbvio, né? Mas achei que podia ter um tiquinho menos de agressividade nos vocais, um pouco mais de melodia, minha opinião, né? Seguimos para Betrayed, né? Mais uma de metal atual, aqueles riffs de novo, lembrando bastante Pantera, né? Alguns lances mais modernosos assim, também não
não me disse muita coisa, né? Até chegarmos em Crawling Back, né? Que tem um início assim meio industrial, né? Com as guitarras dominando tudo ali, parece muito o Walk assim do Pantera de novo, né? Aquela parada, aquela palhetada, né? Aqui os vocais estão um pouco menos agressivos, então eu gostei mais. Achei que as inserções diferenciadas, mais variações, então achei também uma boa faixa aqui, né? Mas remetendo muito a esse metal atual, né? Torment também tem um instrumental que volta a lembrar Megadeth, né? Os vocais estão um pouco mais limpos, gostei do desfecho dela, né? É uma outra faixa bem legal, mas de novo, as guitarras sempre tananã, 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 tananã. Parece que é meio obrigatório ter o tananã, né? Nas guitarras, isso chega uma hora que você fala assim, de novo, mas de novo. Então, tipo assim, é a receita desse metal atual, então bora lá, vamos lá, né? Mas na minha opinião acaba sendo uma coisa meio repetitiva, tananã, tananã, toda hora, tananã, enfim, minha opinião. Vamos para a segunda parte do disco, né? Temos aqui a faixa que eu mais gostei, o meu destaque, a minha predileta aqui, né? É a Time, né? Os vocais têm sua agressividade intensa, mas está mesclando bastante os estilos, né? Para mim ficou na dose certa, eles acharam aqui um equilíbrio bem interessante ali entre agressividade, melodia, essa atualidade metálica. Eu gostei dessa faixa Time, né? Para mim a melhor do álbum, né? Minha predileta, né? Seguindo para Resurrection, né? Lembra alguma coisa daquela fase final do Bruce Dickinson na carreira solo, né? Então estava mais sujo, mais obscuro, mais pesado, né? E aí eu começo a pensar o seguinte, né? Pô, realmente, eu não curti esse disco muito, mas talvez seja questão de ter que maturar mais, ter que escutar mais, né? Talvez daqui a algum tempo eu escutando novamente, eu consiga entender que era o que se tinha para essa época, né? Era o normal para esse tipo de som, a influência para esse tipo de som, mas sinceramente, né? Essa faixa também não me diz muita coisa, né? Temos uma balada, né? Find a Way, é a balada do disco, e putz, pra mim é outra faixa excelente, né? Ficou muito bom, os caras sabem fazer balada, né? Meu destaque também, né? Se dá pra destacar uma faixa também como uma das melhores aqui, entre as melhores do álbum, né? Find a Way, digna de colocar na novela, né? Os instrumentos se encaixaram muito bem, tudo ficou certinho, redondinho, né? Gostei pra caramba dessa balada, né? E olha que eu sou uma pessoa assim que não curto muitas baladas não, né? Mas achei que ficou muito legal, né? E vamos finalizar aqui a nossa dissecção com Land of Sin, né? Novamente aquelas guitarras, né? Naquelas bases pesadas, só que com vocais mais melódicos. Os vocais foram ficando mais melódicos conforme o disco foi andando, né? Eu gostei dos vocais, mas a música não me ajudou muito não, né? Eu diria até que aqui é a música mais fraca do disco, né? Com um refrão meio irritante na minha opinião, né? Então essa acabou passando batido, embora os vocais sejam mais melódicos, né? Que é uma coisa que eu gosto mais, né? Então aqui voltar aqui as notas, né? Segundo a minha opinião, né? Então vamos lá, a arte da capa, ou a arte do disco 7. Acho que a capa é bem legal, mas o encarte podia ser um pouquinho diferente, ter algumas coisas mais elaboradas, mas enfim, 7, uma boa capa, né? Os músicos também, né? Vou dar uma nota 7 aí. Eu acho que eles podiam mostrar um pouquinho mais. Eu vejo hoje em dia falta, sabe, ter um momentinho ali na música, uma bateria aqui, umas viradinhas diferentes, né? Deixa ali na mixagem o baixo ali num certo momento, né, brilhar um pouco, né? Senão a gente fica com aquele apanhado, aquela coisa, sempre a mesma receitinha de bolo, e não dá, você não deixa um instrumento dar aquela aparecida em algum momento, você fala assim, olha que legal que ficou, né? Então os músicos 7, eu achei que eles foram acima da média, mas sem grandes destaques individuais, né? Até mesmo o Pastore. A produção muito boa, né? A produção legal, bem limpa, bem construída, né? A produção acho que fez diferença em algumas faixas, né?
Poderia ser melhor? Poderia ser melhor, mas eu gostei, a produção tá ok. E as composições, eu sinceramente achei muitas delas semelhantes, muitas delas repetitivas, tananã, tananã, né? Novamente, né? Muito tananã pro meu gosto, né? Entendo, novamente, vou falar isso, né? Entendo que o metal atual é assim, né? Mas, né, na minha opinião, podia ter composições com mais variações, né, com algumas coisas diferentes, acho eu. Então ficamos aqui na média ali, né, um disco 6,5, acho que ok, para um disco de estreia, para a banda tentando achar ali o seu caminho, né, para ver se é isso mesmo ou não, né. Eu acho que se você curte metal atual, se você cresceu aí escutando bandas dos anos 90, né, início dos anos 2000, você vai curtir, você vai achar muito melhor esse disco do que eu acho, né? Mas se você veio lá dos anos 80, talvez você fique, né, com aquele pé atrás assim, né, alguma coisa assim, talvez te incomode, como me incomodou, mas como eu falei, é só uma questão de opinião e eu queria que você colocasse a sua aqui mesmo, né, discordando, né, explicando quais são os seus pontos de vista, né, sobre isso, ok? Então tá aí, gente, mais uma dissecção aqui, né, todas as faixas comentadas uma a uma, né, e aguardo o seu comentário agora. Vamos lá, até a próxima!